os 7 últimos, do 15º ao 21º, é o chamado curso superior. E todas as pessoas que querem começar a desenvolver o seu raciocínio e sentir isso na prática, porque tem provas e comprovações, que é um conhecimento com base própria e lógica, e provas e comprovações. Faça esse estudo. Eu, por exemplo, quando há aproximadamente 2 anos e pouco, conheci a cultura racional, por questões mesmo de ser um estudioso nato, sempre gostei de estudar e investigar a natureza, não foi por outra razão que eu fiz biologia, eu continuei avançando nos estudos porque eu vi e senti a mudança para melhor em meu campo bioeletromagnético, né? Ou no meu corpo humano, se assim podemos falar. E em termos de o meu pensamento ficar mais equilibrado, as minhas emoções, a própria psicosfera minha, ela trazer paz e equilíbrio para as pessoas em torno de mim e em mim mesmo. Agora, é um processo natural. Isso, por exemplo, você não sente, porque tudo que é natural, você percebe só, você não vai sentir. É tipo o crescimento. Você, Mário Célio, e eu, quando crescemos, não sentimos 1 milímetro sequer. Mas aí, e como toda a humanidade, né, todos os seres humanos. Mas aí quando a gente menos espera, olha, já está mais crescido. A minha filha, por exemplo, de 7 anos, por ela estar em casa, a percepção minha é pouco. Eu percebo depois nos vestidos, que já estão lá ficando na canela. Mas às vezes as pessoas chegam em casa, ela está 3, 4 anos, chegava um colega, puxa, como tua filha já está crescida. Quer dizer, tudo que é natural é sem impacto, é sem chocar, né? É um processo natural. E o desenvolvimento do raciocínio é assim. Aí as pessoas dizem, poxa, Mário, por que você está mais agradável? Você está uma pessoa mais produtiva? Porque o desenvolvimento do raciocínio, veja bem, nós até então meximos com, vamos dizer, não um número estritamente quantitativo, né? Mas vamos falar em termos qualitativos, porque Sigmund Freud que havia falado isso. Mexemos com 10% da nossa capacidade neurônica, né? O cérebro animal. E nós temos 90% para mexer. E, ora, é fácil, com esse desenvolvimento que nós estamos, no final do século XX, perceber que dentro desses 90%, nós teríamos aí condições de mexer com funções superiores que nos distanciaríamos de vez do mundo animal. No equilíbrio em percentual, se uma pessoa consegue desenvolver 10% do seu raciocínio e também consegue desenvolver um pouco mais que 10% pela cultura racional, ele vai ter uma qualidade de vida, então, superior. Superior, naturalmente. E uma coisa importante, Mário Célio, é que independe do senso científico da pessoa e do senso comum. Ou seja, tanto faz eu ser uma pessoa graduada, fiz universidade, fiz curso, quanto faz eu ser uma pessoa leiga, uma pessoa simples que não teve estudo. E teve só aquela sua profissão de dom. Um homem simples, por exemplo, um marceneiro, né, um pedreiro. Ou até mesmo aquele homem, por exemplo, que não teve o acesso né, à magistratura da civilização, que é esse conhecimento que nós desenvolvemos nas escolas, e foi ter que desenvolver uma função mais simples. Mas ele mexendo com essa parte, com a leitura, ele vai conseguir adquirir esse desenvolvimento. E vai ficar com essa potencialidade, né? Essa parte ativa. É o que nós chamamos, por exemplo, de imunização racional. Isso aí ela vai se dando em graus. Você vai ficando imune às energias eletromagnéticas. Tudo naturalmente. Tudo naturalmente. O que é mais interessante. É uma evolução natural você vai adquirindo cada vez mais um pouco do conhecimento da cultura racional e vai evoluindo naturalmente, as coisas vão acontecer naturalmente. O senhor falava há pouco de pessoas que tiveram acesso a livros que falam sobre a cultura racional e que tiveram melhorias, certamente. Que pessoas ilustres o senhor poderia nos citar que já tiveram acesso e que conhecem a cultura racional? No momento, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui, né? A classe artística do nosso país, para citar o grande Procópio Ferreira, que nós temos neste homem, né, um orgulho dentro da parte artística, né? E nós temos ainda pessoas de sua família viva hoje no Brasil, né, e atuando, né? É o caso de Bibi Ferreira? Perfeitamente, né? Sua filha? Sua filha. Procópio Ferreira, ele foi uma pessoa
que conheceu o senhor Manuel Jacinto Coelho. As pessoas a nível Brasil que estão nos escutando agora vão lembrar disso, porque ele foi uma pessoa que tanto benefício a leitura desse livro trouxe para ele, que aconteceu uma coisa inédita, que foi até registrado e está publicado num livro chamado Cavaleiro da Concórdia, que foi um livro permitido pelo seu Manuel para falar sobre o trabalho dele, o seu Manuel Jacinto Coelho. É que Procópio Ferreira ele estava meio adoentado. Nós sabemos de um período da vida dele que ele esteve muito doente. E ele estava com todos os recursos econômicos e a medicina, ele estava atrás de uma melhora. E o livro, como ele é um livro de provas e comprovações para cada um, e às vezes ele traz, devido à sua energia, essa prova contundente para você sensibilizar logo individualmente, ele ficou muito bem de saúde. E Procópio Ferreira tinha uma das melhores e maiores bibliotecas da América Latina. Ele, nesse livro, está registrado que ele doou culturalmente, né, a biblioteca dele para beneficiar outros. E, doravante, ele precisava só de um livro, que era esse, O Universo Desencanto de Cultura Racional. E quando nós falarmos que muitos, vamos dizer, que viveram na época dele, e outros que são de outras gerações, mas que estavam menores, né, acompanharam, vão lembrar que Procópio Ferreira foi uma pessoa que divulgou para a classe artística este livro. Este livro que foi solicitado pelo senhor Leonida Brezhnev, né? Leonid Brezhnev. Um dos presidentes da Rússia, né? Ou da União Soviética, da extinta União da República Socialista Soviética. Ele escreveu para o retiro, para o senhor Manuel Jacinto Coelho, para que essa divulgação fosse feita de maneira mais forte lá. O senhor Mikhail Gorbachev foi um homem também que, ou é um homem que tomou conhecimento da cultura, que são amigos da humanidade, esses homens, né? O próprio Karol Wojtyla, que é o ilustre João Paulo II, né? Este líder carismático da Igreja Católica, que eu sou de família católica, tenho uma simpatia muito grande por ele. Ele tomou conhecimento do livro e das vezes que ele esteve no Brasil, não de maneira, é claro, aberta, porque ele precisa se reservar, né, sua figura. Né? Perfeitamente. Mas ele chegou a fazer conhecimento do local, aqui onde nasceu a cultura racional. Mas esse livro, ele está no Vaticano, porque foi mandado pelo seu Manuel Jacinto Coelho, por um estudante, para doar para a Biblioteca do Vaticano os 21 volumes básicos. Porque a cultura racional, por ela historiar, né, toda a questão da origem da humanidade, nós vamos encontrar, por exemplo, coisas aí que nós ficamos surpresos. A fase de troglodita, que nós não temos registro que a humanidade foi. Canibalismo, fase de monstro. Porque tudo que nós temos de conhecimento através da antropaleontologia e dos nossos registros fósseis, né, são dentro de um tempo próximo. Próximo passado. E aqueles que já se transformaram totalmente, completamente, que nós não tínhamos alcance nenhum, porque a natureza é de transformações, e quando ela se transforma dentro dos seus grandes picos de transformações, ela faz uma mudança que é como se nós estivéssemos aqui nesse estúdio agora, né? E de repente fosse ser uma outra coisa aqui, tirasse e fizesse uma loja de uma coisa, uma sala de aula, e quem chega aqui jamais vai perceber que isso aqui um dia foi um estúdio. É assim que a natureza faz quando ela faz esses grandes picos de transformações, que é a grande questão que a cultura racional traz agora para a humanidade. É que nós estamos passando por uma transformação, uma mudança, porque ela fez infinidade de mudanças, transformações, de hábitos, de modos, né? E de costumes, e esse é esse grande pico de transformação, em que nós, por exemplo, vamos começar daqui mais para frente, isso naturalmente, nós já estamos começando a ver o alvorecer disso, é uma nova humanidade com uma nova ordem social em que a nossa ciência, a nossa filosofia, a nossa religião, ela vai ser naturalmente e radicalmente mudada para melhor. Ela vai ser enxugada no que ela tem de ruim, de mal, porque você sabe que a humanidade é um prato misto e o mal concorre com o bem, mas o mal é de uma essência fraca e ele tem o germe da sua destruição. E nós estamos agora sendo regidos por uma energia superior às energias eletromagnéticas, que é o conjunto da natureza. E essa energia ela tem uma prioridade de recuperar
esse sistema, esses ecossistemas, esse universo que nós conhecemos. E que o livro aí se chama Universo de Desencanto, porque o que nós fizemos com o pensamento e a imaginação, com a materialização e a espiritualização, foi necessário para lapidar e desenvolver o lado humano nosso. Mas não tinha condições de equacionar os mistérios e enigmas. Tanto que você pode ver qualquer ciência, qualquer filosofia, qualquer subfilosofia, qualquer doutrina, qualquer seita, qualquer religião, ela tem no seu contexto os mistérios e os enigmas. E é isso que faz com que um homem domine um outro homem. Na cultura racional, o universo em desencanto é cada um ficando no seu canto, o universo sendo desencantado, ou seja, de maneira simples, objetiva, com provas e comprovações, com base com lógica, mostrando tudo o que é realmente e profundamente. E você vai saber sobre a cultura racional um pouco mais após o intervalo comercial.